Capítulo 8 A profecia de iluminação para 500 discípulos. Nessa altura Purna Maitrayaniputra, ouvindo do Buda esta lei tal como foi exposta através da sabedoria e dos meios expeditos, e de acordo com o que era apropriado, e ouvindo também a profecia de que os discípulos maiores atingiriam Anuttara Samyak Sambodhi, ouvindo os factores relativos às causas e condições de existências passadas, e ouvindo como o Buda possuía grande liberdade e poderes transcendentais, obteve o que nunca antes possuíra e a sua mente foi purificada e sentiu-se dançar. Imediatamente ele levantou-se do seu lugar, avançou para uma posição em frente do Buda, tocou com a cabeça no chão fazendo uma vênia aos pés do Buda. Então deslocou-se para um lado, fitou reverentemente a face do honrado pelo mundo, os seus olhos sem se desviarem sequer por um instante, e pensou para si próprio: o honrado pelo mundo é realmente extraordinário, muito especial e as suas ações são raras de presenciar. Adaptando-se às várias naturezas das pessoas deste mundo e empregando meios expeditos e perspicácia, ele prega-lhes a lei, retirando os seres viventes da sua ganância e apegos vários. As bênçãos do Buda são tais que não as podemos traduzir por palavras. Apenas o Buda, o honrado pelo mundo, é capaz de conhecer os anseios que nós temos desde o início no mais fundo dos nossos corações. Nessa altura o Buda disse para os monges: estão a ver Purna Maitrayaniputra? Eu sempre o louvei como sendo o primeiro entre os que pregam a lei. E sempre elogiei as suas várias bênçãos, a sua diligência em proteger, promover, ajudar e proclamar a lei, a sua habilidade para ensinar, beneficiar e deleitar os 4 tipos de crentes, o seu entendimento cabal da correta lei do Buda, o alto grau a que ele eleva aqueles que levam a cabo as suas práticas Brahma. Com a exceção do honrado pelo mundo, não existe nenhum outro que possa exemplificar tão completamente a eloquência das suas teorias. Vós não deveis supor que Purna é capaz de proteger, promover, ajudar e proclamar apenas a minha lei. Na presença de 90 milhões de Budas no passado ele protegeu, promoveu, ajudou e proclamou a correta lei búdica. Entre todos aqueles que nesse tempo pregaram a lei, ele foi igualmente o primeiro. Além disso, no que respeita à lei da vacuidade pregada pelos Budas, ele teve um entendimento claro e cabal, ele ganhou os 4 tipos ilimitados de conhecimento e é capaz em qualquer altura de pregar a lei de uma forma lúcida e pura, livre de dúvidas e perplexidade. Ele é completamente dotado dos poderes transcendentais de um Bodhisattva. Através do curso da sua vida ele leva constantemente a cabo práticas Brahma, de modo a que as outras pessoas que vivam nessa era búdica pensem: aqui está um verdadeiro discípulo. E Purna, empregando este meio expedito, beneficiou imensuráveis centenas de milhares de seres viventes e converteu imensuráveis asânquias de pessoas, fazendo-as voltar-se para Anuttara Samyak Sambodhi. De modo a purificar as terras búdicas ele devota-se constantemente aos trabalhos búdicos, ensinando e convertendo seres viventes. Monges, Purna é o primeiro entre aqueles que pregam a lei no tempo dos 7 Budas, o primeiro dos quais é Vipassana e o 7º eu próprio. Ele é o primeiro entre os que pregam a lei agora na minha presença. E ele será o primeiro entre aqueles que pregarão a lei no tempo dos Budas futuros que aparecerão no presente Kalpa sábio, Bhadrakalpa, em todos os casos protegendo, promovendo, ajudando e proclamando a lei do Buda. Também no futuro ele protegerá, promoverá, ajudará e proclamará a lei de imensuráveis, ilimitados Budas, ensinando, convertendo e enriquecendo imensuráveis seres viventes e levando-os a virar-se para Anuttara Samyak Sambodhi. De modo a purificar as terras búdicas ele aplica-se constantemente, diligentemente, ensinando e convertendo seres viventes. Pouco a pouco ele tornar-se-á totalmente dotado da via do Bodhisattva, e quando tiverem passado imensuráveis asânquias de kalpas, aqui na terra onde ele se encontra virá a alcançar Anuttara Samyak Sambodhi. Ele será chamado Tathagata Brilho da Lei, Dharmaprabhasa, merecedor de ofertas, do recto e universal conhecimento, perfeita clarividência e conduta, bem-sucedido, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo. Este Buda terá como sua terra búdica 1000 miríades de milhões de mundos, iguais em número às areias do Ganges. O chão será feito com os 7 tesouros e plano como a palma de uma mão, sem colinas ou cumes, ravinas ou barrancos.
A terra será repleta de terraços e torres feitos com os 7 tesouros, e os palácios celestiais estarão situados bem perto da terra, de modo que os seres celestiais e humanos possam comunicar entre si e estar à vista uns dos outros. Aí não existirão maus caminhos de existência, nem existirão mulheres. Todos os seres viventes nascerão de transformação e serão isentos de desejos libidinosos. Eles ganharão grandes poderes transcendentais, os seus corpos emitirão um brilho radioso e serão capazes de voar conforme queiram. Eles serão firmes de intenção e pensamento, diligentes e sábios e serão todos adornados com uma cor dourada e com os 32 sinais. Todos os seres viventes nesse mundo tomarão regularmente 2 tipos de alimento, um será o alimento da alegria do Dharma, o outro será o alimento do deleite da meditação. Existirão imensuráveis asânquias, miríades de milhares de milhões de nayutas de bodhisattvas que ganharão grandes poderes transcendentais e os 4 tipos ilimitados de conhecimento, e serão hábeis e capazes a ensinar e converter os diferentes tipos de seres viventes. O número de ouvintes estará para além do poder de cálculo ou conjectura. Todos serão imbuídos dos 6 poderes transcendentais, dos 3 conhecimentos e das 3 emancipações. Esta terra búdica possuirá imensuráveis bênçãos deste tipo que a adornarão e preencherão. O seu kalpa será chamado brilho do tesouro, Ratnavabhasa, e a sua terra será chamada boa e pura, Suvisuda. A duração da sua vida será de imensuráveis asânquias de kalpas, a sua lei perdurará por muito tempo e após a extinção desse Buda, torres adornadas com os 7 tesouros serão erigidas para ele ao longo de toda a terra. Nessa altura, o orado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: Vós monges, ouçam com atenção o caminho seguido pelos filhos de Buda. Por eles serem bem instruídos nos meios expeditos. É maravilhoso para lá da concepção. Eles sabem como muitos seres se deleitam numa pequena lei. E são temerosos em relação à grande sabedoria. Daí que os bodhisattvas surjam como ouvintes ou pratyekabuddhas, empregando incontáveis meios expeditos para converter os diferentes tipos de seres viventes. Eles apresentam-se como ouvintes e dizem-se muito afastados do caminho do Budado. E assim levam a emancipação a imensuráveis multidões, permitindo-lhes alcançar o sucesso. Limitadas em aspirações, preguiçosas e indolentes como são as multidões de seres, pouco a pouco elas são conduzidas à obtenção do Budado. Interiormente e em segredo, eles actuam como bodhisattvas, mas exteriormente mostram-se como ouvintes. Eles parecem atenuar os desejos a partir da aversão pelo nascimento e a morte. Mas na verdade estão a purificar as terras búdicas. Perante a multidão, parecem possuídos pelos 3 venenos. Ou manifestam os sinais das teorias heréticas. Desta maneira, os meus discípulos usam meios expeditos para salvar os seres viventes. Se eu fosse a descrever todas as diferentes formas, as muitas manifestações que eles exibem para a conversão de outros, os seres viventes que me ouvissem ficariam perplexos e cheios de dúvidas. Purna, no passado, praticou diligentemente a via, sob os auspícios de milhões de Budas, proclamando e guardando a lei desses Budas, de modo a procurar a sabedoria inexcedível. Ele foi para onde estavam os Budas, tornando-se um líder entre os seus discípulos, de grande conhecimento e sabedoria. Não mostrava medo naquilo que expunha, e sabia deleitar a assembleia. Nunca se deixou abater ou desanimar na assistência ao trabalho dos Budas. Já tinha superado os grandes poderes transcendentais e possuía os 4 tipos ilimitados de conhecimento. Ele sabia se as capacidades da multidão eram pobres ou apuradas, e pregava a pura lei constantemente. Ele expunha princípios como estes, ensinando multidões de milhares de milhões de seres
fazendo-os residir na lei do grande veículo. E ele próprio purificando as terras búdicas. Também no futuro ele oferecerá dádivas a imensuráveis, incontáveis Budas, protegendo, ajudando e proclamando a lei, sem medo, salvando multidões para lá de qualquer cálculo, fazendo-os consumar a sabedoria. Ele oferecerá dádivas aos Tathagatas, guardando e sustentando o repositório do tesouro da lei. Mais tarde tornar-se-á um Buda, conhecido pelo nome de brilho da lei. A sua terra será chamada boa e pura, e será composta pelos 7 tesouros. O seu kalpa será chamado brilho do tesouro. A multitude de bodhisattvas será muito numerosa, chegando a imensuráveis milhões, todos avançados em poderes transcendentais, dotados de dignidade, virtude e força, enchendo toda a terra. Os ouvintes serão inumeráveis, com as 3 compreensões e as 8 emancipações, tendo alcançado os 4 tipos ilimitados de conhecimento. Assim serão os monges da ordem. Os seres viventes nessa terra serão todos isentos de desejos libidinosos. Eles nascerão de uma forma pura, pelo processo de transformação, com todas as características adornando seus corpos, alimentando-se da alegria do Dharma e do deleite da meditação. Eles não pensarão noutro alimento. Ai, não existirão mulheres, nem nenhum dos maus reinos de existência. O monge Purna ganhou inteiramente estas bênçãos. E assim será a terra pura que obterá, com uma grande multidão de sábios e de seres meritórios, dos incontáveis aspectos relacionados com ela. Eu falei agora apenas resumidamente. Nessa altura os 12.000 alhates, estando de mente livre, pensaram para si: nós rejubilamos ao ganhar o que nunca antes obtivemos. Como seria se o orado pelo mundo nos conferisse uma profecia de iluminação igual à que conferiu aos outros discípulos maiores? O Buda, sabendo que este pensamento estava em suas mentes, disse a Mahakashyapa: a estes 12.000 alhados agora aqui presentes eu irei um a um outorgar a profecia de que atingirão a Nuttara Samyak Sambuddhi. Entre esta assembleia está um dos meus discípulos maiores, o monge Kaudinya. Ele oferecerá dádivas a 62 milhares de milhões de Budas, e após isso tornar-se-á um Buda. Ele será designado brilho universal, Samantaprabhasa, merecedor de ofertas de recto e universal conhecimento, perfeita clarividência e conduta, bem-sucedido, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo. 500 alhates, incluindo Uruvilvakashyapa, Gayakashyapa, Nadikashyapa, Kalodain, Aniruddha, Revata, Kapina, Bakula, Shunda, Svagata, e outros, alcançarão a Nuttara Samyak Sambuddhi. Todos terão a mesma designação, sendo chamados brilho universal. Honrado pelo mundo, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo: o monge Kaudinya verá inumeráveis Budas. E após terem passado as ânquias de kalpas, irá por fim alcançar a correta e imparcial iluminação. Ele emitirá constantemente uma grande e brilhante luz. Será dotado de poderes transcendentais. E o seu nome será conhecido nas 10 direções. E respeitado por todos. Ele pregará constantemente a via insuperável. Por isso será chamado brilho universal. O seu reino será puro e limpo. Os seus bodhisattvas corajosos e enérgicos. Todos ascenderão às mais altas torres. Viajarão pelas terras das 10 direções. De modo a oferecer artigos inigualáveis, como dádivas aos vários Budas. Após terem oferecido estas dádivas, as suas mentes encher-se-ão de alegria. E rapidamente regressarão às suas terras de origem. Tais serão os seus poderes sobrenaturais. A duração da vida deste Buda será de 16.000 kalpas. A sua correta lei perdurará pelo dobro desse tempo.
A sua lei adulterada também o dobro desse tempo. E quando a sua lei se extinguir, os seres celestiais e humanos sofrerão. Os 500 monges, um após outro, virão a tornar-se Budas. Todos com o mesmo nome, brilho universal. Cada um conferirá uma profecia ao seu sucessor, dizendo: após eu ter entrado em extinção, tu tornar-te-ás um Buda. O mundo em que levarás a cabo as conversões será igual ao meu. O adorno e pureza das suas terras, os seus vários poderes transcendentais, os seus bodhisattvas e ouvintes, a sua lei correcta e adulterada, o número de kalpas de duração da sua vida. Todos serão como eu acima descrevi. Kashyapa, agora conheceis o futuro destes 500 de mentes livres. A restante multidão de ouvintes será também como estes. Quanto aos que não se encontram aqui reunidos, deveis expor e pregar isto para eles. Nessa altura os 500 alhados em presença do Buda, tendo recebido a profecia de iluminação, sentiram-se dançar de alegria. Levantaram-se imediatamente dos seus lugares, avançaram para uma posição em frente ao Buda, tocaram com a cabeça no chão e fizeram vênias aos pés do Buda. Eles lamentaram-se do seu erro, reprovando a si próprios e dizendo: orado pelo mundo, nós sempre pensamos que tínhamos alcançado a derradeira extinção. Mas agora sabemos que éramos como pessoas destituídas de sabedoria. Por quê? Porque apesar de sermos capazes de alcançar a sabedoria do Tathagata, estávamos dispostos a contentar-nos com uma sabedoria insignificante. Orado pelo mundo, é como o caso de um homem que foi até a casa de um amigo íntimo e, tendo se embriagado com vinho, caiu num sono pesado. Nessa altura o amigo teve que se ausentar. Pegou numa joia preciosa, coseu-a no forro da roupa do amigo adormecido, e depois foi-se embora. O homem dormia embriagado e não se apercebeu de nada. Quando acordou, iniciou uma viagem por outros países. Para conseguir obter alimento e vestuário teve de procurar diligentemente com toda a sua energia, enfrentando grandes dificuldades e tendo de se contentar com o pouco que encontrava. Mais tarde, o seu amigo encontrou-o por acaso. O amigo disse-lhe: que absurdo, companheiro! Por que tens de fazer tudo isto por comida e roupa? No passado eu quis garantir que seres capaz de viver com desafogo e satisfazer os 5 desejos, e naquele dia em que estivemos juntos cozi uma joia preciosa no forro da tua roupa. Ainda deve lá estar. Mas tu nada sabias sobre isso e preocupaste-te a ganhar a vida. Que absurdo! Agora deves pegar na joia e trocá-la por aquilo de que necessites. Assim podes ter sempre tudo o que quiseres sem nunca teres de passar necessidades. O Buda é como este amigo. Quando ele era ainda um Bodhisattva, ensinou-nos e converteu-nos, inspirando em nós a determinação de buscar a sabedoria. Mas com o tempo esquecemos tudo isso e tornamo-nos inconscientes e ignorantes. Tendo alcançado a via do Alhá, julgamos ter ganho a extinção. Encontrando dificuldades em prover as nossas necessidades, tivemos de nos arranjar com o que quer que conseguíssemos. No entanto, não perdemos ainda o desejo de alcançar a sabedoria. Agora, o orado pelo mundo desperta-nos e faz-nos conscientes, dizendo estas palavras: monges, o que vocês alcançaram não é a derradeira extinção. Por muito tempo eu vos levei a cultivarem as boas raízes do Budado, e como um meio expedito mostrei-vos os sinais exteriores do Nirvana, mas vocês julgaram ter alcançado realmente o Nirvana. Orado pelo mundo, agora nós entendemos. Na verdade nós somos Bodhisattvas e recebemos uma profecia de que alcançaremos a Nuttara Samyak Sambodhi. Por esta razão estamos cheios de alegria, tendo ganho o que nunca antes possuíramos. Nessa altura Ajnata Kaudinya e os outros, desejando expor uma vez mais o sentido das suas palavras, falaram em verso, dizendo: ouvimos o som desta profecia, assegurando-nos bem-estar e tranquilidade insuperáveis. Rejubilamos ao ganhar o que nunca antes possuíramos. E apresentamos obediência ao Buda, de sabedoria imensurável.
Agora, na presença do honrado pelo mundo, nós arrependemo-nos dos nossos erros e faltas. Do tesouro imensurável do Buda, nós ganhamos apenas uma pequena parte do Nirvana. E como pessoas ignorantes e nécias, julgamos ser isso suficiente. Somos como o homem pobre, que foi até a casa de um amigo íntimo. A casa era abastada e o amigo serviu muitos tabuleiros de iguarias. O amigo pegou numa joia de incalculável valor e coseu-a no forro da roupa do pobre homem. Deu-a sem uma palavra e foi-se embora. E o homem, estando adormecido, não se apercebeu de nada. Após o homem ter acordado, partiu em viagem por outros países, procurando comida e roupa, achando difícil ganhar o seu sustento. Ele arranjou-se conforme pode, sem ter esperança de algo melhor. Inconsciente da joia valiosa que transportava na roupa. Mais tarde, o amigo que lhe tinha dado a joia calhou de o encontrar, e depois de o repreender, mostrou-lhe a joia escondida. Quando o pobre homem viu a joia, o seu coração encheu-se de alegria, pois era rico, possuidor de bens e de fortuna, suficientes para satisfazer os 5 desejos. Nós somos como esse homem. Através da longa noite honrado pelo mundo, constantemente se compadece de nós e nos ensina e converte, fazendo-nos plantar as raízes de uma aspiração insuperável. Mas devido à nossa falta de sabedoria, nós somos inconscientes disso. Tendo ganho uma pequena porção do Nirvana, estamos satisfeitos e não procuramos mais nada. Mas agora o Buda despertou-nos, dizendo: isto não é a verdadeira extinção. Quando tiverem ganho a insuperável sabedoria do Buda, isso sim, sim será a verdadeira extinção. Agora ouvimos do Buda estas profecias e descrições de adornos, e de como cada um outorgará uma profecia ao seu sucessor. E em corpo e mente estamos cheios de alegria.